Hoje mostraremos um pouco das coleções dos povos do Mato Grosso do Sul aqui no Museu das Culturas Dom Bosco. Milênio algo depois e bona de Ediwa de Etiameleche. Tudo bem, meu povo? É um cumprimento nobre entre o povo Cadiuel, minhas senhoras e senhores. Inhoago depois. Olá, meu nome é Benilda, sou do povo Cadiuel. Hoje somos em torno de 1.600 Cadiuel. Hoje nos denominamos povo Ediwadi. Os Cadiuel são conhecidos como índios cavaleiros. Existe uma imagem onde o Guaicuru ele fica deitado no cavalo com a lança. Após a Guerra do Paraguai, houve essa aliança política. O que seria essa aliança política? É para que o povo Cadiuel continuasse nas terras. Então eles fizeram um acordo para eleger o antigo governador que fez a divisão desse estado, que deu as terras como recompensa e reconhecimento. O que eu penso sobre toda a história? A gente vive num país racista, preconceituoso, onde nos livros didáticos, pedagógicos, precisam ser reconstruídos no sentido de consultar os povos indígenas. Após a Guerra do Paraguai, muitas crianças era o meio do Cadiuel sobreviver ou o Paraguai. E quando o Cadiuel conseguia exterminar os paraguaios para se proteger, então eles acabavam não tirando a vida das crianças, pegavam e adotavam as crianças. Então por isso que existe também alguns Cadiuel com a pele mais clara, ou talvez um pouco diferente assim da nossa cor. Existem várias misturas, só que essa mistura de etnias, por exemplo, nessa aliança forte que tiveram com os terenas, o terena ele sempre foi agricultor, então o Cadiuel precisou dos terenos na Guerra do Paraguai. E o povo Cadiuel Ediwa fizeram essa linha de frente para proteger esse estado. Então é devido a isso que eu observo muito esses livros didáticos, onde eu acredito assim que o Brasil inteiro tem uma dívida muito grande com os povos indígenas. No estado nós temos 8 etnias, então cada etnia tem a sua particularidade, sua especificidade, o jeito de ser. A escola do não indígena ela tem que construir, tem que consultar as etnias para contar a verdadeira realidade, que nós chegamos primeiro nesse Brasil. O Brasil ele não foi descoberto, já existiam povos aqui, muito antes de outros, que a gente vê nos livros que descobriram o Brasil. Então já existia o povo Cadiuel, já existia o povo Quiniquinau, o povo Guató, Guarani, Kaiowá, e hoje nós estamos ainda lutando pelas nossas terras, por um território que foi dividido e hoje há 30 anos está no poder judicial. Qual a importância que nós temos com a terra? Por exemplo, a mulher Cadiuel. É o nosso meio de sobrevivência, o nosso meio de sustento. As cerâmicas, há muito tempo atrás, eram usadas como utensílios domésticos, onde as famílias Ediwa se reuniam para fazer as confraternizações. Porque a cerâmica, hoje em dia, ela é uma forma de empoderar as mulheres de forma o empreendedorismo tradicional. Muitas mulheres saem das aldeias para vender a sua produção, que antes era utensílio doméstico, e depois a cerâmica foi mudando, foi criando formas. Então, hoje em dia, é um meio de sobrevivência que empoderou as mulheres. Então, nós devemos muito isso à senhora Ramona
a qual foi a mulher capitã. Então esse foi o grande legado da mulher capitã, entre outras que já se foram, Lair da Silva, Rufina Belisário. Nós devemos muito a essas pessoas que já se foram e deixaram essa grande missão para que nós continuemos esse legado, que é uma salvaguarda para a cultura do povo Caduel. E isso tem que ser repassado para os mais jovens, para as crianças. A mesma coisa que a língua materna, ela tem que ser praticada. Muitos povos já não falam mais a língua pelo preconceito, não só nas escolas, mas como um Brasil de preconceitos que não dá essa oportunidade de conhecer uma história real. As coleções etnográficas dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, aqui no Museu das Culturas Dom Bosco, são compostas por objetos das etnias Terena, Caduel, Guarani Kaiowá e Quiniquinal. Esses objetos, em sua maioria, são feitos por materiais inorgânicos, como as plumárias, a madeira, o algodão e a fibra da palmeira, e também por materiais inorgânicos, como as cerâmicas. São objetos históricos que foram coletados, doados e até mesmo comprados para compor o nosso acervo. São representativos dos saberes tradicionais e da diversidade étnica do nosso estado. Todos esses povos, sem exceção, têm um vínculo com a terra. É a partir desse vínculo que eles estabelecem a relação de mundo e de pessoa entre eles. Olá, meus amigos, eu sou Gilmar Galache, na minha língua eu sou chamado Cripucu e sou terena do Pantanal Sul Mato Grossense. Durante uma fase da minha vida de infância fui criado na aldeia La Lima, fui recebido lá e me considero ser de lá e moro atualmente em Brasília. Desde a pandemia eu trabalho no Instituto Socioambiental e aí vim para cá passar essa fase, mas a minha origem mesmo é a fronteira, é o Pantanal. A gente, quando criança, meu pai me levava muito para passear ali em Corumbá. Meu avô é de Corumbá, né? Tem suas origens ali no povo Guató também. E sempre cresci nessa beira de fronteira entre o Paraguai, a Bolívia e o Mato Grosso do Sul. E essa experiência que eu tenho de vida, ela me trouxe, me formou no caráter que eu sou hoje, que eu transito muito entre mundos, né? Trabalho atualmente também com audiovisual, faço parte da Ascuri, né? Ajudei a criar a Ascuri junto com o Eliel Benítez, que é Kaiowá, que é uma associação cultural de realizadores indígenas, que desde 2008 atua na formação e produção audiovisual de Mato Grosso do Sul, nas aldeias indígenas Guarani Kaiowá e Terena. E aí a gente transitava muito antes da pandemia, né? Nas regiões ali do Rio Apa, nas regiões da aldeia Piraquá, na aldeia Teicuê, Panambizinho, La Lima, Cachoeirinha. Então esse trânsito, e na Bolívia também. E a gente se formou basicamente como essa figura de fronteira tchaquenha, né? Nós somos originalmente, a gente ocupa um território que era denominado antigamente de Chaco, que pega uma parte do Mato Grosso do Sul, depois da Serra de Maracaju até o pé dos Andes ali em Potosí, é o Grande Chaco, né, que a gente conhece, que pra gente chamava Ixiva, chama ainda. E esse é o lugar que a gente transitava. Nesse lugar ali, povos Guaicuru, Caduel, Guarani também, e tem parente Guaná também do lado paraguaio, do lado boliviano tem Guarani também. Então basicamente a gente cresceu se desenvolvendo nessa região. A gente é um povo agricultor, né, um povo que produz muita comida. Historicamente, nos seus registros ali durante a Guerra do Paraguai, muito foi falado sobre as plantações, né, dos povos Guaná, dessa matriz Aruac, que durante a guerra os soldados brasileiros eles chegaram lá com fome, passando fome e frio, e as histórias contam que nossos ancestrais que alimentaram e deram suporte para que fosse defendido esse território. Atualmente a gente vive em reservas, né, que são aldeias pequenas de 3.000, 5.000 hectares, em aldeias como Cachoeirinha, que chega até ser 6.000 pessoas,
e a gente vive num contexto territorial bastante conflituoso com o agronegócio. O agronegócio ocupa a maior parte do território sul-mato-grossense e a gente é a população indígena do Mato Grosso do Sul é a segunda maior do Brasil, porém com menor território. Então isso é uma característica muito marcante na nossa existência desde criança. Questões territoriais sempre foram bastante comuns na nossa vida, conflitos territoriais. Quando a gente aprende a fazer cinema com Ascuri, com Ivan Molina, que é quechua, lá dos Andes, da Bolívia, né, de La Paz, a gente domina a ferramenta do audiovisual e usa essa ferramenta como mais uma arma na defesa do território, né, para justificar o uso da terra, justificar os nossos direitos, né. A violação de direitos humanos no Mato Grosso do Sul é muito grande, desde sempre. A colonização ela foi muito dura devido à Guerra do Paraguai. O governo brasileiro loteou o estado inteiro para colonos com preços quase de graça. Então isso trouxe muita gente de fora para que fosse ocupada aquela área que se dizia área devoluta ou área sem dono, e que basicamente era o nosso território. Então esse conflito ele gera a herança que a gente tem hoje, dessas disputas territoriais, do não respeito ao saber tradicional, ao modo de vida ancestral. Então essa é a minha palavra. Quem quiser conhecer o nosso trabalho na ascuri.org, e tem um canal no YouTube também com nossas produções, mais de 80 filmes que a gente produz desde 2008 sobre o nosso jeito de ser tradicional no Mato Grosso do Sul. É um prazer, quem quiser conhecer, esteja bem-vindo. Valeu! Eu sou Genilson Roberto Flores, da etnia Quiniquinal. Moro na aldeia urbana aqui de Campo Grande, conhecido como Novo Dia. Sou cursista também do curso de Ciências Biológicas na UCDB. Hoje eu venho aqui falar com vocês um pouco sobre a cultura do povo Quiniquinal, hoje espalhado em vários municípios aqui do estado, tendo, por exemplo, Porto Mortinho, na terra indígena dos Cadivel, na cidade de Bonito, a aldeia cabeceira em Nhuaque e na comunidade indígena, na terra indígena Cachoeirinha, em Miranda. O povo Quiniquinal vem ao longo dos anos buscando um espaço na conquista dos seus territórios. Foram vistos como extintos nos anos de 80, mas nos anos 2000 conseguiu se revitalizar a cultura e ser reconhecido novamente pela FUNAI como povo. E como direito, como todo cidadão tem e o povo indígena tem. Então hoje a comunidade Quiniquinal em geral chega já em torno de 600 pessoas, conhecido e reconhecido pela FUNAI. Os povos vivem mais pela cerâmica, pelos artesanatos confeccionados por eles mesmos. Eu trago aqui para vocês como exemplo uma cerâmica feita pelas mulheres Quiniquinal, indígenas Quiniquinal, onde fortaleceu muito a cultura desse povo. É através dessa cerâmica que eles conseguiram revitalizar, né? Vocês podem ver que aqui são argilas, e todas esses desenhos são feitos natural, já não tem nada de tinta comprada aqui, são terras, tá? São terras retiradas do meio natural. Além disso, trabalhamos também com plantas medicinais, que é muito ligado ao nosso povo. Nós moramos na aldeia, então dentro da nossa aldeia temos a farmácia viva. O que é a farmácia viva para nós? É as matas. Recorremos às matas quando nós ficamos doentes, ou remédios. Esses remédios é importante para a gente, é muito ligado à natureza. E com tudo isso nós vimos que a biologia está interligada ao povo tradicional. Como assim? Na língua, a gente pode observar que a gente está ligado à etnobiologia. Como assim etno? Porque é do povo tradicional, então está muito ligado isso. A força da natureza com o povo indígena é muito forte. E diante disso também nós temos
Somos confeccionadores de flauta, é um dos instrumentos que a gente utiliza para dançar, né? Aí temos o tambor que está exposto no Museu da Escultura Dom Bosco, e que isso faz parte da nossa realidade hoje. Isso, cultura, estudo, faculdade, universidade, isso não diferencia um indígena mais. Somos todos indígenas, independente ou situações, circunstâncias onde você está. Porque hoje nós indígenas, todas as etnias, temos doutores, advogados, professores, todos com ensino superior. Então isso nos leva além, nos leva a ter um conhecimento bastante avançado. E quando as pessoas falam que o povo indígena é um povo atrasado, isso é mentira, isso não existe. Quando fala que o índio é preguiçoso, não, isso é muito mentira. Temos vários exemplos aí, que temos doutores, advogados, e isso nos leva à felicidade de ter esse povo sempre avançando. Nós estamos num nível tão igual, é incomparável. Então, quando você trata-se vê o indígena abaixo, isso não existe mais. Talvez existiria lá no passado. Hoje estamos disputando de igual para igual. Nós conhecemos os nossos direitos e nós vamos atrás do nosso direito. Em breve, traremos novos vídeos contando as histórias e acervos do Museu das Culturas Dom Bosco. Continue com a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.